o Jorge colocou aí. Então, as perguntas, né, uma delas assim, por que Lucas dá tanta importância à ascensão? Né? Seria por causa do público a que se dirigia? Não tanto em relação a isso, né? Assim, vamos dizer, que Lucas dá tanta atenção. A gente tem que lembrar assim, que a ascensão, o sentido da ascensão é um enunciado teológico, né? A gente pode dizer que é um enunciado teológico no sentido de dizer que aquela pessoa que está sendo assunta, né, é uma pessoa que é glorificada. No caso de Jesus, é exatamente isso, é a glorificação de Jesus. Então, a ascensão é uma afirmação, né, teológica de que Jesus foi glorificado. Então, não é só para a comunidade de Lucas, né, para o público de Lucas, que isso é importante. Ele é importante de um modo geral, né, para todos os cristãos, essa afirmação. Agora, eu posso afirmar isso dizendo, né, é o caso de João, Jesus foi glorificado. Né? Ou posso afirmar isso como Lucas fez, procurando trazer uma forma cênica, vamos dizer, né? Quer dizer, usando aí o gênero literário da ascensão. Né? Então, no fundo, é importante, sim, não só para os leitores de Lucas, mas para todos os cristãos, a afirmação de que Jesus foi, de fato, glorificado. Então, é nesse sentido que ele dá tanta importância. Né? Só que ele vamos dizer assim, diferente, né, de Mateus e de João, né, diferente dos dois, ele procurou fazer essa afirmação através do gênero de ascensão. Já bem diferente lá de Marcos, que nem resolveu tocar no assunto. Né? Se a gente pega o evangelho canônico, né, vamos dizer assim, de Marcos, é o evangelho que vai até o versículo 8. Então, ele nem coloca, propriamente dito, as aparições de Jesus. Ele só vai colocar o túmulo vazio. Marcos termina com o túmulo vazio. Aliás, o evangelho de Marcos é muito interessante. Ele termina o versículo 8 com então, e termina o evangelho. Né? Quase como que dizendo assim, então é necessário você voltar lá para o início e refazer a sua leitura, porque agora você tem uma informação de que Jesus ressuscitou. O Evangelho de Marcos ele está querendo dizer assim, uma leitura do Evangelho é feita, né, a partir das ações de Jesus, da pregação de Jesus, de tudo que ele fez, com todos os milagres que ele realizou, e termina o Evangelho meio que aberto. Né? Então, ele termina com então. Então o quê? Então, é preciso você agora, novamente, ler, né, Jesus a partir dessa informação de que ele ressuscitou, porque Marcos está dentro do contexto de perseguição e tal, né? Diferente um pouco de Lucas, de João, de Mateus. É outra proposta, vamos dizer. Né? Então, Lucas então ele resolve fazer essa afirmação, né, na forma cênica. A cênica, então, é exatamente dentro do gênero de ascensão. Né? Aí depois a pergunta, não havia preocupação com a uniformidade? Né? Pergunto isso porque esses pirifontes diferentes. Então, não é essa preocupação com que todos falem exatamente da mesma maneira, né? Porque eu posso afirmar isso verbalizando, né? Posso dizer isso de uma forma, posso dizer isso de outra forma, ou do jeito como Lucas disse, através exatamente do gênero de ascensão. A maneira como eu vou dizer isso, ela não precisa ser uniforme. Eu preciso dizer isso. Né? Jesus foi glorificado. Isso é importante. Essa é uma afirmação de fé importante. Falar da glorificação de Jesus. Como eu vou dizer isso, né? Aí vai depender um pouco das próprias
né, tradições de cada comunidade, da experiência de cada comunidade, etc. Né? E aí você faz a pergunta, né, quer dizer, as pontes feitas do Evangelho e dos Atos foram feitas por autores diferentes? Então, essa é uma pergunta que fica em aberto, Jorge. Né? Alguns autores acham que foi o próprio autor, né? O mesmo autor que escreveu o Evangelho, escreveu também Atos dos Apóstolos, foi ele que fez essa. Só que assim, eu particularmente, né, comungo aí com a opinião de outros autores que entendem que isso foi uma, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, uma acomodação, né, pelo fato de ter separado a obra de Lucas do Evangelho para Atos dos Apóstolos. Então, não necessariamente, né, o autor do Evangelho e o autor de Atos dos Apóstolos foi esse que fez a ponte, né, colocando a ascensão e aquele iniciozinho até o versículo 5, como uma introdução de Atos dos Apóstolos. Eu creio até que, se fosse o autor, o mesmo autor, ele faria diferente. Né? Já não ia acrescentando além, né, como faz esses 5 versículos. Esses 5 versículos já vai colocando além do que foi visto. Né? Ele já antecipa algo que Atos dos Apóstolos vai fazer. Eu creio que um autor não faria isso. Então, eu comungo com a ideia de que não foi o mesmo autor. Eu acho que foi outra pessoa que colocou aquilo para fazer, então, essa ponte. E achou interessante, como é que eu vou fazer essa ponte do Evangelho para Atos? Então, ele entende como a importância de que no Evangelho eu preciso ainda colocar lá de que Jesus foi glorificado, porque Mateus colocou isso, João colocou isso, então eu preciso também colocar lá no Evangelho de Lucas. Então, é alguém que vai colocar. Quer dizer, o mesmo autor não ia repetir 2 vezes, o fato. E até colocando, como nós vimos, de maneiras diferentes. Quer dizer, então, é uma pergunta que fica em aberto, mas cada um pouco tem a sua leitura, cada um tem um pouco a sua leitura. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre a formação, das comunidades primitivas, embora eu não sei, mesmo, talvez a gente passe um pouquinho do nosso horário, mas porque é muita coisa que a gente vai ver, mas eu achei que era importante a gente ver isso daí. Então, o que eu fiz? Eu peguei, primeiramente, eu vou fazer uma apresentação do que foram as comunidades primitivas, não só a partir de Atos. Eu vou dar uma visão geral, logo ali nos 10 primeiros anos, depois até os anos 70 e até o ano 100. Então, eu vou cobrir esse período dos evangelhos. Quer dizer, então, logicamente, que Atos dos Apóstolos vai estar lá no 3º período. Então, eu vou dar são informações gerais das comunidades não presas aos Atos dos Apóstolos. Por quê? Aí, depois, no final, eu vou fazer uma apresentação das comunidades a partir dos Atos dos Apóstolos, que é para a gente entender por que essas informações das comunidades, por meio de Atos dos Apóstolos, às vezes se diferem um pouco do que realmente foi historicamente as comunidades, para a gente entender qual é de Atos dos Apóstolos. Por que eles fazem? Por que o autor apresenta a comunidade dessa forma, dessa maneira? Tá bom? Bom, então, a primeira etapa, dos anos 30 até os anos 40, então, desde a morte de Jesus até 10 anos depois da morte de Jesus, e aí nós vamos ter o anúncio da Boa Nova entre os judeus. Nesses 10 primeiros anos, a Boa Nova fica mais restrita ao âmbito, portanto, dos judeus. Então, nesse início do movimento de Jesus, então, praticamente, a comunidade cristã é de origem judaica. Então, na verdade, também eram vistos como
movimento de renovação judaico, né, de contestação popular, que vem da Galiléia, da Samaria, presente na Judéia, como tantos outros movimentos judaicos de contestação. Então, nesses 10 primeiros anos, a comunidade cristã é um pouco vista como isso, um movimento a mais, como outros tantos movimentos surgiram nesse período. Só que, aos poucos, foram criando aí formas diferentes de se organizar, né? Exatamente por conta do momento que eles estão vivendo. E aí é interessante, por exemplo, a própria questão de Atos 6, né, que vai falar dos diáconos. Né? Atos 6 revela exatamente isso. Não havia uma forma única. Não, a comunidade cristã tem que ser dessa forma. Atos 6 mostra que há uma necessidade. Então, vamos nos organizar para resolver essa necessidade. Então, parece assim, a comunidade cristã vai se organizando conforme a demanda, né? As exigências, as experiências, os acontecimentos, ela vai se adequando ao momento, né? Então, nos evangelhos, por exemplo, nós vamos encontrar referências de missionários itinerantes e que vai tendo esse trabalho de animação. Então, os 12 apóstolos, os 72, como é o caso de Lucas, né, saíram em missão. Então, quer dizer, são esses grupos que vão em missão fazendo esse trabalho. Agora, é interessante lembrar de que isso não é uma característica propriamente única cristã, né? Nós vamos ter também o trabalho de missão, por exemplo, ligado aos judeus. Os judeus também tinham esse trabalho de divulgação da fé judaica, por meio de missão. Era muito característico isso. Agora, há algumas diferenças. A questão de não levar as sandálias, a túnica, o bastão, né, que Jesus vai falando, nisso é que se dava um pouco a diferença. Quer dizer, a comunidade judaica se expandia por um movimento, né, de propagação da fé, mas havia uma certa exigência, né, em relação aos missionários. Os cristãos vão sem exigência alguma. Isso modifica totalmente a forma de realizar a missão, né? Então, a característica marcante, né, desses missionários vai ser exatamente nisso, a confiança na solidariedade das pessoas, né, porque eles não levam nada para o caminho, diferente dos missionários judeus. E aí, essa proclamação da Boa Nova, no caso dos cristãos, nós vamos ter exatamente o sentido do reino de Deus e a ressurreição de Jesus. Então, essa vai ser a grande novidade desse grupo, desse movimento de Jesus, que começa a pregar. Então, a todos, né, é mais um grupo, né, mais um grupo que está aí fazendo a propagação da fé. Só que há um diferencial na forma como eles estão fazendo e no conteúdo que eles trazem também. Então, o Antigo Testamento começa a ser lido a partir de uma nova ótica. Uma nova ótica. Se era o tempo da espera, que a gente mostrou naquele gráfico, né, de Lucas, o tempo da espera não é mais agora. Agora é o tempo da realização. E, Atos dos Apóstolos, a divulgação, né, a divulgação dessa realização da promessa. Então, essa releitura cristã, né, portanto, das comunidades, da Escritura, mais tarde vai ser a base exatamente dos escritos do Novo Testamento. Os escritos do Novo Testamento vão ter a sua fonte a partir exatamente dessas pregações, né, que começam a ser realizadas. Então, nesses primeiros 10 anos, né, de vida da comunidade cristã, começa a experimentar a dor, o sofrimento, a perseguição. Então, por exemplo, se a gente olha lá na história, nós vamos ver, por exemplo, a questão do Império Romano com Calígula, né, de 37 a 41, ele vai intensificar a questão do culto ao imperador, né? E isso acabou brigando as pessoas, as nações, né, que estavam sob o domínio do Império Romano, a fazer imagens, né, cultuar nos seus templos a própria figura
né, do imperador, como sendo um deus, né, alguém que merece, portanto, essa honra de ser visto, portanto, como um ser divino. Então, na época, por exemplo, da dominação síria, né, isso lá no século II antes de Cristo, já havia isso. E houve o problema, por exemplo, com os macabeus. Né? O conflito dos macabeus vai ser exatamente isso. Não querem cultuar Antíoco IV como sendo uma figura divina. E é nisso que vai dar a perseguição, né, dos macabeus. E agora Calígula, né, também faz a mesma coisa. Mas, obviamente, assim como lá no segundo século antes de Cristo se negaram e entraram em conflito com os gregos, obviamente que agora também é a mesma coisa. Quer dizer, lembra, nós estamos nos 10 anos. A influência judaica é muito grande. Nós estamos diante de cristãos que foram formados na cultura e na religião judaica, conhecem muito bem e profundamente a sua história. Então, no passado, negamos. No presente, também vamos negar. Não aceitamos, né, essa figura divina do imperador. Né? E aí, então, logicamente, nós vamos ver que revoltas, problemas, assassinatos começam a surgir como sendo fruto dessa negativa de reconhecer o imperador uma figura divina. Agora, essa repressão violenta, né, contra todo o movimento rebelde, ele aconteceu com, evidentemente, o beneplácito aí de Herodes Agripa, né, que vive aí de 41 a 44, uma vez que ele foi fiel ao império, né, na época em que Cláudio, portanto, estava fazendo o seu domínio, ele ajudou Cláudio nisso, e agora, então, Cláudio faz dele o grande rei. E ele, obviamente, vai responder em relação a isso a favor, ainda que ele fosse judeu. Né? Mas ele aceita essa situação. Né? E aí, então, é nesse contexto, portanto, né, que a comunidade cristã passa aí por uma perseguição, onde nós vamos encontrar, em Atos dos Apóstolos, né, o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, também chamado Tiago Maior, lá na lista dos 12, em Marcos 3,17, aparece o nome dele, que é um do grupo dos 12, né, do círculo mais íntimo de Jesus. E também a própria prisão de Pedro. Atos 12, 1, 3 vai falar exatamente desse contexto, nesse tipo de perseguição. Então, esse primeiro momento, né, então ele é marcado por um cristianismo palestinense, judaizante. São cristãos que estão envolvidos, né, imbuídos da cultura e da religiosidade judaica. E aí, em torno, por exemplo, de Tiago Menor, né, que é denominado justo, é que vai se reunir uma comunidade de galileus. E aí, veja, vários textos fazem menção a Tiago, né? Vários textos em Atos, ele fala sobre isso, 1 Coríntios, Gálatas. Né? Então, esse Tiago, portanto, Tiago Menor, ele que é chamado da parentela de Jesus. Né? É também chamado Tiago, o irmão do Senhor, como Judas também, assim é denominado o irmão do Senhor. Né? Então, de acordo com Hegesipo e Flávio Joséfo, portanto, esse Tiago ele é morto em 62. E a atuação dele foi tão importante que surgiu uma grande literatura em torno do seu nome. Né? A Carta de Tiago, e depois, como textos apócrifos, 2 Apocalipses e ainda também uma carta apócrifa. E diversas homilias, evangelho, chamado proto-evangelho de Tiago. Então, essa figura do Tiago, o irmão do Senhor, né, assim denominado como o irmão do Senhor, então ele vai ser de uma presença marcante e importante nessa comunidade primitiva judaizante, principalmente aí nesse momento. Né? A carta que é de Tiago, a carta canônica, a carta de Tiago, ela vai ser, ela reflete muito essa experiência judaica.
né? É uma experiência muito forte do pensamento judaico, né? Onde vai aparecer ali a questão da lei, né? Torá, Jesus é sua nova lei, e o conteúdo justamente passa para nós uma ideia de uma comunidade com traços judaicos, né? Mas que estão presentes, vamos dizer assim, na forma de se organizar, né? Dessa comunidade. Mas o que é interessante é que é uma carta que é muito parecida com a literatura sapiencial do judaísmo, com os livros sapienciais. A gente pode dizer assim que no Novo Testamento nós temos algum material que possa ser comparado à literatura sapiencial, a Carta a Tiago. A Carta a Tiago, de fato, é muito semelhante à literatura sapiencial. Agora, e é interessante também porque é uma carta que vai acentuar justamente a questão dos pobres, a questão da pobreza, né? Que isso é muito caro aos Atos dos Apóstolos, que a gente vai se referir já, nós vamos falar sobre isso daí. Então, segundo Tiago, né, Deus quer realizar o seu plano através dos pobres, dos marginalizados, e a partir deles nasce o reino de Deus entre os homens. E isso é forte na carta, né? Isso aí é muito forte na carta, né? Que ele coloca lá. Então, ele diz assim que quando se supera essa situação de pobreza, de extrema pobreza, por obra e graça de um esforço comunitário. Isso se encaixa perfeitamente com Atos dos Apóstolos. Está dentro do pensamento de que Atos dos Apóstolos nos coloca. Quer dizer, a dificuldade, o problema da pobreza, ela consegue ser superada a partir da própria comunidade. Então, aí, partilha de bens entre todos vai ser a regra básica que nós vamos encontrar na obra de Lucas, principalmente em Atos dos Apóstolos. Então, a comunidade de Jerusalém ela vai ser apresentada publicamente pela primeira vez através da cura de um aleijado de nascença. É Pedro e João, né, que estão perto da porta formosa do templo, e ali, então, é apresentada a comunidade. Isso lá no capítulo 3, de 1 a 10. E as características desse grupo são semelhantes àquelas referentes a de qualquer grupo judeu. Galileu piedoso, fiéis à Torá, que vão ao templo cada dia para a oração da manhã, na 9ª hora, né, que seria das 3 horas da tarde. Ou seja, vão cumprir fielmente todos os rituais que os judeus cumpriam. Então, é interessante ver que quem vê de fora, não, nessa comunidade primitiva, né, muito judaizante, não percebe diferença. Né? Lógico, entre eles, os judeus vão perceber pela pregação. Pela pregação. Mas um romano, um estrangeiro, vai olhar e vai dizer, não, é judeu, não há diferença alguma. Quer dizer, são muito próximos. E são muito próximos por quê? Porque são eles, são judeus. São judeus que agora estão fazendo uma releitura do Antigo Testamento. Estão lendo o Antigo Testamento numa nova ótica. Mas essa releitura não é feita de uma hora para outra. Não é num passe de mágica. Ela leva um tempo. Então, por isso, nesses 30, 40 anos, é esse tempo de reler exatamente a Escritura. Se a gente olha um pouco a linha do tempo de Paulo, nós vamos observar que desde a caminhada de Paulo na estrada a Damasco até a sua primeira missão, nós vamos ter 10 anos. São 10 anos que Paulo leva para poder começar a fazer a sua missão. São 10 anos que Paulo leva para reler o Antigo Testamento, numa nova ótica, né? Numa nova perspectiva, portanto. Então,
havia uma diferença em relação aos outros grupos de judeus fervorosos. Então, os companheiros de Tiago não esperavam mais o Messias, mas anunciavam que esse já viera, e seu nome era Jesus. Então, Atos 5, 35, 39, vai dizer que as autoridades só não perseguiram este grupo devido à intervenção do fariseu e doutor da lei chamado Gamaliel. Então, nessa primeira experiência cristã, a comunidade de Jerusalém parece em meio a esse ambiente da pobreza. Não é ligado aos grandes, pelo contrário, é a camada mais pobre que vai participando, vai participando dessa novidade. E aí Paulo, por exemplo, fala dos santos que estão na pobreza, em Romanos 15, 26, e vai organizar, inclusive, a coleta, essa coleta para Jerusalém. Então, uma comunidade em Jerusalém de pobres que aderem a essa nova perspectiva de uma pregação que fala de uma novidade no qual eles são inseridos. Eles são inseridos. Bem, nessa época, podemos falar de uma literatura, o que teria sido produzida nesses 10 anos, de 30 a 40. Então, nesse período, não se tem propriamente uma literatura, mas o que se tem ali é uma vivência do Novo Testamento. É um momento importante, onde nós vamos ter essa experiência comunitária, que praticamente vai ser vivida através da pregação dessa boa nova, e, ao mesmo tempo que essa boa nova que vai sendo pregada vai sendo também amadurecida. Quer dizer, a partir dos fatos, dos acontecimentos, da leitura, da releitura, da compreensão do Antigo Testamento à luz dos novos acontecimentos da ressurreição, por exemplo. Então, a reflexão em torno da mensagem da pessoa de Jesus, ela vai sendo aprofundada, e aí ela vai ganhando acentos teológicos que são importantes para a formação, e depois para a própria institucionalização da fé da comunidade. Então, uma reflexão vai ser, por exemplo, da experiência da assunção, exaltação, ressurreição, do Mestre, Filho do Homem, Messias. Então, essa concepção antiga de que Jesus teria sido assumido, que é exatamente a ideia da assunção, então, tomar para cima, a assunção, como Marcos 16, 9, depois de eles falar, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, como Lucas 9, 51, como estavam para se completar os dias em que seria arrebatado. Então, veja, elevado, arrebatado, ou a carta de Timóteo, não pode haver dúvida de que é grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, encarnação, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo e exaltado na glória. Exaltado, elevado. Então, portanto, nós temos aí elevar, arrebatar, exaltar, são expressões para dizer que Jesus está junto, portanto, de Deus. E aí também vamos ter aqui, além dessa experiência, aprofundamento teológico, releitura, etc., vamos ter também a experiência apocalíptica, que é uma experiência pentecostal, e ela vai se impondo junto às comunidades, no sentido aí dessa profecia, do período messiânico, onde nós temos, segundo Joel, a abundância do Espírito. Isso vai se afirmando cada vez mais dentro da comunidade. Então, nós temos uma reflexão e aprofundamento cristológico. Quer dizer, é a cristologia, a teologia em torno da figura do Cristo, a soteriologia, a questão da salvação, esse Cristo que traz, através da sua fala, da sua pregação, da sua vida, do seu exemplo, ele nos traz, portanto, esse caminho da
salvação, a soteriologia, e também o encarnacionismo. Né? Quer dizer, isso vai ser fundamental depois, lá no final, pelos anos 100, quando vai surgir os movimentos gnósticos, que vão negar esse encarnacionismo. Então, essa concepção, essa reflexão, agora, nesse momento de afirmação de que Jesus, de fato, se encarnou, isso vai ser a base sólida para enfrentar, lá no ano 100, o gnosticismo que vai negar exatamente essa questão encarnacionista. E, claro, tudo isso regado pela ideia do servo sofredor, né, presente lá no 2º Isaías. Então, aí as comunidades relembram como isso, né, vão conservando a memória sobre Jesus e vai transmitindo e criando, né, portanto, elementos verdadeiramente evangélicos. Então, por exemplo, pregação de Atos 2, 22 a 36, Pentecostes, pregação de Pedro em Atos 3. Né? Então, vai ter certos esquemas que começam a se repetir e que, de certo modo, esses esquemas da pregação vão ser exatamente a estrutura dos evangelhos sinóticos. Então, se você pegar Atos 2, 22, 36, Atos 3, 12, 26, e você ler, você vai ver lá dentro desse discurso a estrutura dos evangelhos, né? Onde ele vai dizer lá, Jesus na Galileia, vai para Jerusalém, realiza o seu ministério, passa pela paixão, morte e ressurreição. É claro que João vai ser diferente. João não vai seguir, mas os sinóticos estão ligados a Atos, por causa de Lucas. Então, vão apresentar na sua pregação, né, exatamente a estrutura. A catequese também é outro lugar importante. Né? Ela vai estar presente na comunidade primitiva. Logo na introdução lá, né, Lucas fala a solidez em que fostes catequizados, né, a solidez em que fostes instruídos, portanto. Então, existia uma formação para os primeiros cristãos. Né? Então, eram designados por judeus com uma espiritualidade própria. Agora, mais tarde, por exemplo, em Antioquia, eles vão ser designados propriamente de cristãos. Então, nesse primeiro momento, eram judeus com uma espiritualidade na qual acreditavam que o Messias esperado, prometido do Antigo Testamento, ele agora se realizou. E, claro, também vamos ver através do culto. Né? Tinha o culto da comunidade. Nós não temos muitas informações. Agora, em Atos, parece muito forte a fração do pão, né? A questão eucarística. Né? Se você pega discípulos de Emaús também. Então, tomando aí alguns hinos, cânticos, nessa fase, né? 1 Timóteo 3,16, ele vai falar sobre isso, muitos cânticos, louvores a Cristo, também é desse momento. Né? Podemos pensar na elaboração desses momentos. Se você pega o hino cristológico de Paulo e Filipenses, né, considerando os mais antigos hinos, Jesus, de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus. Né? Exatamente, são hinos que vão trazendo essa catequese, né? Essa cristologia, né? Vão trazendo essa cristologia. Né? Então, a própria estrutura do evangelho é também dessa fase, né? Embora ainda na forma oral. Né? Ainda é na forma oral. Vamos falar de Jesus. Ah, sim, viveu na Galileia, depois foi... Então, aquela estrutura da viagem, né? Que sai da Galileia, vai para Jerusalém, passa pela paixão, morte e ressurreição, é essa estrutura que está na pregação e na formação, na catequese, etc. Bem, depois vamos pensar agora numa segunda etapa de 40 a 70. Né? De 40 a 70. E aqui nós já estamos no expansionismo missionário, no mundo grego. Estamos saindo do mundo judaico, estamos agora indo para o mundo grego. Veja, de 40 a 70, nós estamos aqui no contexto paulino, por excelência. Né? O contexto paulino, por excelência, 50 a 60. As 2 décadas de atuação de Paulo. Tá?
Então, o segundo momento ele vai ser marcado, então, por esses cristãos fora da Palestina. Então, vai ser lá no Mare Nostrum, o mar Mediterrâneo dos romanos, do Império Romano, onde vai se desenvolver e vai conseguir os contatos militares, comerciais, culturais, a grandes distâncias, e também de grandes e importantes cidades metropolitanas. É exatamente ali que o império vai se estabelecer, e é nesse cenário que nós vamos encontrar, portanto, as comunidades primitivas. Grécia, Itália, Ibéria, é ali justamente que vai começar a se formar as comunidades cristãs. Então, essa expansão da Boa Nova, ela vai se tornando presente em todas essas grandes capitais, cidades do Império Romano, inclusive Roma. Então, é um momento de mudanças, profundas mudanças. É um momento que vai passar do ambiente do Oriente para o ambiente do Ocidente. Um ambiente do Oriente para o Ocidente helênico. Então, vai sair do ambiente oriental semítico para o ambiente ocidental helênico, portanto. É uma profunda mudança, uma profunda mudança. Da Palestina para a Ásia Menor, do mundo judaico para o mundo helênico. Então, de uma realidade rural na Palestina para a realidade da polis, da cidade, da urbe, uma realidade urbana. Então, as comunidades que surgiram ao redor das sinagogas, espalhadas pela Palestina, pela Síria, para as comunidades agora organizadas ao redor da casa, nas periferias das grandes cidades. Então, nesse momento, o conflito que já havia, portanto, estabelecido entre uma mentalidade voltada para o judaísmo observante, que nós vimos lá, portanto, na Palestina, por causa dessa comunidade cristã da Palestina, de Tiago. Agora nós vamos ter um momento de uma mentalidade mais aberta. Por quê? Porque a comunidade judaica na diáspora, fora da Palestina, não tinha essa mesma mentalidade da comunidade de judeus na Palestina. Era uma comunidade já adequada a uma outra realidade. A realidade de viver numa polis. E viver numa polis não como um gueto, porque isso é um problema. É um problema. Você tem que dialogar, você tem que se relacionar com o estrangeiro, ainda que você tenha as leis que lhe proíbam, ou permite desde que você faça as purificações, etc. Então, isso vai quebrando certo rigorismo como era vivido na Palestina. E agora esse cristianismo entra nesse novo ambiente dessas comunidades judaicas mais abertas. Mais abertas. Então, é um novo momento, vamos dizer. É um novo momento. Então, esse fato acaba gerando uma identidade também diferente para essas comunidades, chegando, inclusive, a ser identificada como uma comunidade cristã e não mais como judeu. Atos 11, 26 é o marco, onde vai dizer são cristãos. Vai lhes dar uma identidade. Vão ser vistos não mais como judeus, mas vão ser vistos como cristãos. Então, a grande figura desse cristianismo ocidental é Paulo de Tarso. E esse trabalho de Paulo é expandir exatamente o cristianismo além dos limites palestinenses, junto aí aos grandes centros urbanos, helênicos. Então, a literatura em torno de Paulo, ela é a mais antiga que nós temos. Quer dizer, do Novo Testamento são as cartas de Paulo. E vai de 50, mais ou menos, que foi, vamos dizer assim, a maior parte das cartas de Paulo, elas são escritas exatamente nessa década de 50. E ele vai adaptar a mensagem cristã a essa realidade dos grupos urbanos, em Antioquia, regiões do Mediterrâneo Oriental. Agora, embora as fontes de que a gente dispõe para esse segundo momento sejam de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, a gente não pode esquecer que a Boa Nova
não caminhou só nessa direção ocidental do Império Romano. Então, junto com a expansão da Ásia Menor, esse movimento se espalhou também na Síria, principalmente na direção de Antioquia, do Egito, na direção de Alexandria. E a base para esse movimento das comunidades foi, de fato, a diáspora judaica. Então, na Síria, as cidades de Antioquia tinham uma importante colônia judaica. E, segundo Atos dos Apóstolos, os cristãos chegaram por volta de 43, 49, fugindo de uma perseguição que foi desencadeada pelos sacerdotes do Sinédrio de Jerusalém. E dentre os convertidos de Antioquia, começaram, então, a aparecer os helenistas, que não viam na lei mosaica uma determinação para o seguimento de Jesus. Então, de Jerusalém, é enviado Barnabé de Chipre, para seguir de perto essa nova experiência, né, os cristãos de Antioquia, e vão procurar se adaptar a essa grande cidade e abandonar, na verdade, o jeito rural que esse movimento tinha até então, o movimento palestinense. Então, aqui também é de grande importância, né, nessa comunidade de Antioquia, o fato de Barnabé ter procurado Paulo para desenvolver um trabalho de evangelização, em direção, portanto, aos gentios, não aos judeus. Só que esse trabalho acabou provocando um grande conflito, que vai selar aí o destino do cristianismo, enquanto uma religião mundial. Em 49, o encontro em Jerusalém das autoridades cristãs definiu, uma vez por todas, o trabalho da evangelização em direção aos pagãos, né, chamado lá o Concílio de Jerusalém. Então, uma outra vertente, né, de expansão do cristianismo na Síria, menos conhecida, é essa vertente aramaica oriental, né, tendo aí o siríaco, o dialeto aramaico, como escrita. Então, assim, os documentos falam um pouco desse cristianismo sírio. No interior da Síria, o povo reagia contra a helenização e a dominação de um modo geral, ainda que essas terras tenham sido alvo de constantes invasões, como foi também a Palestina, né? Mas havia uma reação contrária muito maior. Não abraçaram, propriamente dito, a helenização, diferente lá de Antioquia, né? Então, a figura, por exemplo, de Tomé, ela está na base desse cristianismo oriental, como Paulo é para o ocidental helenizado, ou João é para a Ásia Menor. Então, são figuras importantes, né? São figuras referenciais, né? Figuras referenciais. Em termos literários, nós temos aí vários apócrifos de Tomé, Apocalipse, Atos de Tomé, os evangelhos com 114 ditos de Jesus, o outro evangelho da infância, um outro ainda intitulado O Atleta Tomé, com colóquio entre ele e Jesus. Segundo a tradição, Tomé teria evangelizado até a Índia, né? Quer dizer, a tradição aí levando sempre a chegada dos apóstolos aos lugares pelo mundo inteiro, né? Um dos textos mais importantes dentro da tradição cristã, né, foi escrito pelo ano 120, que é a Didaquê, né? Esse documento, a Didaquê, ele tem elementos que nos dá a ideia de como que cristãos da Síria se organizavam. Então, famílias de camponeses, artesãos, que se reúnem regularmente, e é interessante entender como esse fato ele vai sendo espalhado de uma forma comum, né? Quer dizer, ao redor da mesa, para celebrar a memória de Jesus. E isso fortalece a fé, enfrenta as condições difíceis dentro da vida. Então, havia apóstolos itinerantes, respeitados por todos, que falavam a palavra de Deus quando a sua passagem acontecia por essas aldeias. Então, no Egito, o cristianismo teve a grande presença na cidade de Alexandria, que era, na verdade, a segunda do Império em importância política e, no ponto de vista econômico, a primeira, né? Principalmente
da questão do trigo do Vale do Nilo. Alguns historiadores dizem que Roma não poderia sobreviver sem o Egito, daí a importância da Alexandria. 2 dos 5 bairros residenciais de Alexandria eram habitados por judeus. E não podemos esquecer também a própria questão da escritura, que foi traduzida para o grego exatamente em Alexandria. Então, aí figuras importantes surgiram, como Filon, Filon de Alexandria, Plotino, Ptolomeu. E a chegada do cristianismo, ela não está atestada por meio dos documentos de Atos dos Apóstolos ou cartas, nem por meio de algum apóstolo que tenha se colocado de uma forma como foi Paulo, etc. No caso, por exemplo, Tomé, João, não há um apóstolo. Embora, vamos dizer assim, a gente tenha, por exemplo, alguns textos que foram encontrados na comunidade egípcia. Então, nós vamos ter, por exemplo, a partir do século IV, alguns personagens heréticos, Basílides, Carpócrates, Isidoro, textos apócrifos como Evangelho dos Egípcios, Evangelho dos Hebreus, são textos apócrifos, gnósticos, mas que trazem para nós essa referência de que ali havia uma comunidade cristã. Importante, próspera. A própria tradição em torno da figura de Marcos, ela está ligada ao Egito também, a figura de Marcos. Há um problema sério com os restos mortais de Marcos, indo depois com os mercadores, que vão levar lá de Veneza, que acreditavam estar levando os restos mortais de Marcos, e parece que mais recentemente descobriram que não era bem os restos mortais de Marcos, mas parece ter sido os restos mortais de Alexandre o Grande, que teria sido enterrado em Alexandria. É muito interessante essa história arqueológica recente dessa descoberta. Perceberam que houve um engano dos mercadores indo para Veneza, quando levaram, que lá vão construir a Basílica de Marcos, de São Marcos, e levaram lá pensando que era, parece que não é bem os restos mortais de Marcos, mas teria os restos mortais de Alexandre Magno. Tem um problema muito interessante arqueológico por trás dessa questão aí. Mas revela aí Marcos, um referencial também. Agora, não se deve pensar que essa heresia seja uma característica do Egito. Nós vamos ter lá na Roma, Síria, Antioquia, Ásia, nós temos pessoas que são consideradas posteriormente, uma vez que o cristianismo das origens ele vai se desenvolvendo um pouco por parte, no meio desses intensos conflitos entre grupos, interpretações que defendem um lado ou outro. Depois a gente vai ver os concílios, etc. Então, textos ortodoxos referentes ao Egito são cartas atribuídas a Barnabé, uma carta anônima dirigida a Diogneto, e somente a partir do final do segundo século nós vamos encontrar pessoas de destaque, conhecidas na escola de Alexandria. Clemente de Alexandria, Orígenes, Dionísio, pessoas importantíssimas da patrística, desse momento da patrística. E no século IV, vamos ter as disputas cristológicas, mariológicas. Alexandria vai ser sempre um lugar de destaque, com Atanásio e Cirilo, por exemplo, 2 grandes nomes que estão presentes nesse contexto do Egito. Então, Egito e Antioquia, 2 grandes lugares, escolas cristológicas, 2 lugares importantes que nós temos da cristologia, Antioquia e Alexandria. Então, assim como aconteceu na Síria, onde o cristianismo foi florescendo, em Antioquia, ao lado de regiões do interior, também no Egito, não só em Alexandria, teve presente comunidades cristãs, mas, por exemplo, os coptas, que é um povo do interior do país, designado aí por Cora,
Cora, que é terra, terra agrícola, de onde vem o anacorém, né? O sem terra, aná, sem, cora, sem terra, o sem terra, anacorém. Posteriormente, vai adquirir o sentido aí de sair para a terra adentro, para o deserto, né? Então vão ser chamados anacoretas. Os monges coptas, anacoretas, vem daí, sem terra, né? Anacoreta é sem terra, né? No final do terceiro século, dando início ao chamado movimento monacal, né? Do movimento monástico, etc. Então, o cristianismo, da primeira etapa, busca espaços dentro do próprio Império Romano. E alguns fatores favorecem um pouco esse caminho, principalmente a língua, né? As fronteiras, o direito de livre passagem também. Então, alguns fatores também impedem, né? Que é a perseguição, morte, justamente causada pelo próprio Império Romano e também pelas sinagogas, quer dizer, os judeus mais ferrenhos, né? Impedem um pouco o avanço, né? Literatura desse segundo momento. Então, aí nós vamos encontrar as cartas de Paulo, né? Tessalônica, Corinto, Filipos, na Galácia, Roma, Filemon. Também podemos colocar aqui a carta de Tiago. Então, é um tempo onde a experiência de vida em Cristo e os problemas das comunidades vão se aprofundar. E vai exigir aqui novas orientações, que, ainda que sejam buscadas na Escritura, ainda que sejam buscadas lá no Antigo Testamento, mas têm que ser relidas à luz de Jesus Cristo, à luz da Boa Nova. Então, da prática continuada das comunidades em recolher, reler, transmitir palavras e gestos de Jesus, vão surgindo documentos importantes que vão ser utilizados como fonte para os nossos evangelhos. Então, no final desse segundo período, nós já temos o nosso Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é aqui desse segundo momento, de 40 a 70, porque o Evangelho de Marcos é datado de 70, a sua redação final, né? E aí nós temos, então, a terceira etapa. Essa, então, já é o nosso foco, né? Dos anos 70 a 100, é onde nós vamos ter a organização, a estrutura das comunidades cristãs, né? Bem, então aqui, né, aquele mundo mediterrâneo que foi sendo formado 3 séculos antes de Cristo, por causa de Alexandre, e consolidado num só império pelos romanos, ele agora continua sendo sujeito de um intenso processo de helenização. E aí, nesse período, 3 grandes cidades dividiram a importância do império: Alexandria, né, Antioquia e Roma. Egito, Síria e Roma, né? E aí a gente pode apresentar depois, no 4º século, Constantinopla, que é onde vai ser a própria capital do Império Romano, posteriormente, tá? Então, o cristianismo, no 1º século, ele pode ser considerado como um fenômeno oriental. É um fenômeno oriental marcado pela helenização, mas, ao mesmo tempo, marcado, mas resistindo a ela. Quer dizer, a partir de Jerusalém, vai se espalhar na direção, né, oriental, dentro e fora dos limites do Império Romano. Então, do cristianismo sírio, armênio, copta, etíope, persa, a gente sabe pouco. A história ocidental é que é muito mais conhecida, né? Mas esse cristianismo, né, que nós temos aqui, ele é pouco conhecido. Agora, com a destruição do templo no ano 70, há um deslocamento desse movimento cristão da Palestina para a diáspora judia, né, da Ásia Menor, em especial cidades como Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, as cartas às 7 comunidades do Apocalipse, né, o capítulo 2 e 3. Os romanos vão chamar a Ásia de província das 500 cidades. E foi nesse ambiente, nesse lugar, que o cristianismo vai se proliferar. Vai encontrar, vamos dizer assim, o seu segundo habitat. O primeiro, oriental, palestinense. Agora, esse segundo momento aí, asiático.
Agora, o levante dos judeus contra Roma no ano 70 trouxe deslocamento dos cristãos, né, de uma forma assim pouco considerado, né? Foi pouquíssimo a influência disso daí. Agora, por outro lado, ele vai marcar vamos dizer assim, um conflito muito grave, né? Uma vez que ele acabou com as diversas correntes religiosas do judaísmo e políticas também, né? Acabou restando apenas e tão somente os fariseus. E, logicamente, aqueles que professavam a fé em Jesus. Então, nesse sentido é que cresce o conflito entre, como nós dizemos, conflito entre judeus e cristãos. Na verdade, o conflito entre judeus e cristãos é esse. É esse. Esses que sobraram da guerra contra os romanos, que foram os fariseus. É aqui que o problema vai surgir propriamente dito, o grande problema, né? E isso vai ter uma ruptura definitiva lá pelos anos 90. Então, essa separação foi um momento importante para que tanto os judeus quanto os cristãos pudessem se organizar com uma identidade. Lógico, os judeus já tinham sua identidade, mas a identidade dos judeus agora, depois da guerra dos anos 70, é a identidade farisaica. Vão se autodefinir como judeus, aqueles que seguem o modo de pensar farisaico. E, ao mesmo tempo, é aqui que vai se caracterizar também o ser cristão, né? Então, os fariseus reunidos, né, em torno de Yonan ben Zakkai, em Jâmnia, vão estabelecer as normas para definir a autenticidade do judaísmo, tanto pelos participantes quanto também pelos livros, que vão ser considerados canônicos. Quer dizer, os livros canônicos judaicos vão ser estabelecidos agora, nesse momento. Já existia a lista, mas vão ser considerados de fato a partir de então. Por outro lado, os cristãos, que estavam agora impedidos de participar da sinagoga, em conflito com os judeus da sinagoga, vão também definir a sua autenticidade diante da herança deixada por Moisés, os profetas, pelas promessas e, logicamente, por meio de Jesus Cristo. Então, dessa forma, numa atitude de oposição ao farisaísmo, vai definir também o seu cânon, né? O seu cânon. E aí, portanto, no seu cânon, não só os textos do Antigo Testamento, né, mas também vão ser introduzidos agora outros textos também para o Novo Testamento. Então, no final do primeiro século, ainda sobre o Império Trajano, quando a perseguição se volta contra judeus e cristãos, não houve solidariedade, nem união entre os dois grupos, mas, pelo contrário, num clima de denúncia e acusação, acabou colocando ambos sobre a mira da violência e perseguição por parte dos romanos. Então, junto com esse grande problema entre judeus e cristãos, esse período vai ser marcado pela presença de inúmeras religiões e doutrinas de cunhos gnósticos, que eu falava anteriormente. Religiões mistéricas, né, com cultos, ritos secretos. E essas religiões vão se tornando uma ameaça para a unidade do império, que intensificou a doutrina da Pax Romana, como forma de dominação, controle, exploração da vida do povo. Então, essa nova situação interferiu diretamente na vida das comunidades cristãs, na medida em que pessoas ligadas a essas religiões e doutrinas, aos poucos foram se infiltrando na comunidade. E aí são inúmeras exortações encontradas no Apocalipse, cartas pastorais, né? Primeira carta de João, segunda carta de João, justamente chamando a atenção sobre o perigo dessas doutrinas, dessas religiões, etc., que estão agora presentes nas comunidades cristãs. Então, é difícil, e foi difícil a sobrevivência das comunidades nesse ambiente, né? E também por causa da presença romana, da administração romana, política romana.
Então, embora as autoridades do império não julgassem necessário controlar a região dentro do mesmo rigor como fazia na Palestina, até permitindo uma relativa autonomia, a democracia nessas pequenas cidades livres por tradição, mas eram exigentes quanto ao pagamento regular dos impostos, quanto ao culto imperial. Apocalipse é um testemunho desse momento, do sofrimento, da resistência, da perseverança. Em meio à perseguição dos cristãos, nós temos algumas características marcantes: fidelidade, fé, testemunho, martírio, pregação do evangelho, perseguição, ressurreição, esperança. E aí João, ele vai ser o grande símbolo desse cristianismo asiático. E os textos joaninos caracterizam esse terceiro período. Embora as cartas paulinas, a Efésios, Colossenses, também pertençam a essa experiência asiática. No Evangelho de João, nós vamos ter aí vários elementos que apontam para um culto em torno da figura de Jesus. Os primeiros seguidores vão chamar como rabi, o modelo referencial, era o mestre, intelectual, ao mesmo tempo um orientador. Os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, vai mostrar Jesus de Nazaré, o filho do homem, evitando tudo que se aproxime a um culto de personalidade, por exemplo. No Evangelho de João, nós encontramos, por exemplo, Jesus deixando-se declarar como o Filho de Deus. Já no movimento galileu, Jesus era o mestre, o rabi, o milagreiro, o curandeiro, o líder. Então, era o Jesus muito próximo do homem comum, do camponês da Galileia. E agora ele é o Senhor, mais distante, venerado, objeto de culto por parte dos fiéis. Então, dentro de uma geração, o nome de Jesus muda, suplantando o Jesus de Nazaré, dos sinóticos, passando a ser nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, portanto, ressuscitado. Então, há uma diferença considerável em termos de imaginário entre o movimento original de Jesus e também o movimento das comunidades. Há uma profunda mudança cristológica, uma profunda mudança cristológica. O ambiente, os acontecimentos, os fatos, as condições de vida vão gerando e possibilitando essa transformação. Isso é teologia. Isso é teologia. Falar de Deus na vida. É a cristologia. A cristologia vai se afirmando dentro dessa nova realidade, desse novo ambiente. Que literatura nós temos nessa época? Então, aí nós vamos ter aí nesse período, as comunidades são marcadas pelas perseguições do império, por causa das comunidades judaicas da diáspora, influência de correntes religiosas, filosóficas. Então, tudo isso são, vamos dizer assim, uma literatura que vai estar marcada por esse contexto. Então, como consequência, nós vamos ter, então, vários escritos, que vai ser exatamente as cartas católicas, de Pedro, universais, também chamado cartas universais, 1ª e 2ª Pedro, 1, 2, 3 João, pastorais, de Timóteo, as 2 de Timóteo, de Tito, Colossenses, Efésios, Apocalipse, Evangelho de Mateus, João e a nossa obra, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, muitos outros escritos também são dessa época. Agora, os problemas apontados acima trouxeram diversidade dos ensinamentos e, muitas vezes, desvios acabaram chocando com o pensamento da maioria, levando a um certo controle mais rígido, impondo critérios para decidir sobre a aderência, ou não desses livros. Então, são chamados apócrifos, que vão surgindo. Hebreus, Ebionitas, Egípcios, Matias, Tomé, Filipe, Pedro, Judas, diversos textos apócrifos, vamos dizer assim, os evangelhos apócrifos, são muitos, que valeria aqui uns encontros para falar sobre os apócrifos também, que são muito ricos, para a gente entender um pouco esse contexto, esse momento, vamos dizer, histórico.
né? Eles nos ajudam a esse momento também. Bom, então, olhando agora, né, de um modo mais geral, nesse panorama histórico que a gente fez, de 30 a 40, 40, 70, 70 a 100, nós vamos ver aí a formação das comunidades primitivas com tendências diferentes, né? São tendências que acabaram surgindo exatamente por causa desse contexto histórico no qual, nesses 100 anos, né, nesses 70 anos, que elas foram surgindo, que elas foram aparecendo, né? Então, observando um pouco essa trajetória, desde o movimento de Jesus até a organização das comunidades, nós vamos ver que há uma diversidade de tendências que vão estar nos escritos, nos cultos, nas crenças, na organização da própria comunidade. E aqui, num primeiro momento, é importante perceber, né, que naquilo que é designado período apostólico, na primeira geração, né, onde nós temos aqueles que foram testemunhas oculares, né, do mestre, a figura de Paulo é norteadora nessa literatura, né, de que a gente dispõe. Agora, no período subsequente, na segunda geração cristã, né, dos discípulos, dos apóstolos, nós temos já várias tendências, que, na verdade, não são excludentes, mas ela vai se sobrepondo umas às outras, né, já que a circunstância histórica acabou assim exigindo. Desde o início, o cristianismo sempre foi profundamente pluralista, dentro da própria unidade da igreja. Então, a primeira tendência, nós vamos ter ali, né, no grupo primitivo, centrado na chamada Igreja da Circuncisão. Quer dizer, é o cristianismo judaico. E a característica é o apelo à lei, e tem uma forte oposição à missão, teologia paulina, né? Você vê Gálatas 2, 2 Coríntios, são aqueles que vão nas comunidades e ali vão bombardear todo o trabalho que Paulo executou junto aos gentios por causa dessa mentalidade judaica. Então, Mateus, carta a Tiago, são dentro dessa tendência, né? E aí, portanto, vamos dizer assim, é dentro dessa tendência, mas não excludente. É dentro dessa tendência que vai se unir, né, com outras tendências que não são anti-judaicas, mas não dão tanto valor ao judaísmo, como essa tendência, mais como Mateus, etc. Uma segunda tendência, ela está na literatura, na cultura helênica, né? É o cristianismo helênico, vamos dizer, né? Se nós temos lá o cristianismo judaico, nós temos aí o cristianismo helênico. E aí a característica é o afastamento das tradições judaicas, mas uma aproximação à filosofia. E aí, portanto, traz um sentido mais crítico da religião. E é nessa cultura que a gente deve entender o sentido mais universalista, otimista da religião cristã. Então, são aspectos positivos, mas que também precisamos olhar de um modo meio crítico. A gente não pode esquecer que certos aspectos elitistas, intelectualista, idealista, dentro do pensamento grego, né, que tanto serve aos opressores para a realização de uma dominação e exploração, por exemplo, dos povos. É o olhar crítico que temos que ter. Foi importante? Foi. Né? Ajudou a aprofundar a cristologia? Ajudou. Mas também temos que perceber o quanto foi pernicioso também, né, essa visão mais elitista, né, que traz o pensamento grego. A terceira tendência, nós vamos ter aí num cristianismo mais apocalíptico. E aí nós podemos identificar, evidentemente, o Evangelho de João e outros textos, que são textos apocalípticos, nas cartas, nos evangelhos.
né? Textos apocalípticos dentro do Evangelho, textos apocalípticos dentro das cartas. E aí as raízes estão lá na apocalíptica judaica, né? No primitivo movimento de Jesus, na teologia paulina. Então, a gente pode compreender como o gênero apocalíptico chegou aos textos de Marcos, Mateus, Lucas, as cartas de Paulo, epístolas de Pedro e Judas. Tá? E ainda temos o cristianismo primitivo, vamos dizer, né? Chamado também de cristandade primitiva, que vai ser marcado aí pela nova realizada, a nova realidade, mais lá para frente, fugindo um pouco desse nosso momento, né, que é o momento, então, da presença da igreja constantiniana. Então, termina o período das perseguições e começa o tempo da aliança entre o poder político e o Império Romano, a igreja hierárquica. E, a partir desse período, a tendência helenizante acaba por sobrepor-se às outras tendências, levando aí, muitas vezes, a serem vistos como heresias. E aí nós temos, então, como representante histórico, Cesareia, né? O bispo de Cesareia, Eusébio de Cesareia, né? No século III. E aí ele vai escrever a história da igreja, numa obra de 10 volumes, e vai se tornar uma história oficial do cristianismo, mas dessa cristandade, né? Vai legitimar, portanto, a cristandade. Bem, então, agora que nós vimos, né, vamos dizer assim, vimos historicamente como que as comunidades surgem, etc., né, o ambiente, agora a gente se volta para as comunidades a partir de Atos dos Apóstolos. Né? É importante a gente fazer isso, para a gente entender por que as comunidades de Atos dos Apóstolos são descritas de uma forma que nem sempre batem com a realidade histórica, vamos dizer. Né? Por que não? Então, vamos entender um pouco isso. Pegando os textos, né? Pegando os textos aonde estão presentes os retratos das comunidades, nós vamos ter algumas características. E eu segui aqui, tem um site que chama A Bíblia, né? A Bíblia. Meu Deus, agora eu acabei esquecendo de botar quando eu passar para vocês, eu vou botar o registro dele, o nome dele. Esqueço agora o nome dele, alguma coisa assim. Ele fez um trabalho muito interessante, do qual eu, né, retirei muita coisa desse trabalho dele para fazer a apresentação aqui. Esse site é muito interessante. É um site assim, meio de perguntas e respostas. É de um confrade, né? um confrade, ex-confrade, Luiz da Rosa, e um outro teólogo biblista. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu só ver aqui se eu tenho aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Eu preciso pegar aqui o nome dele. Está aqui. Odalberto Domingos Casonato. Odalberto Domingos Casonato. O site é abiblia.org. Vale a pena depois vocês darem uma olhadinha nesse site, tem muita coisa interessante nele. Bom, em todo caso, ele tem um trabalho que ele faz sobre essa questão das comunidades. Então, vou apresentar assim sucintamente, né? Me apropriei um pouco desse conteúdo dele para apresentar aqui, que eu achei muito interessante. Então, eu vou botar os textos e as características desses retratos, que esses recortes de Atos nos traz. Né? Então, por exemplo, Atos 2, 42, 47. Então, vai dizer que é um grupo de fiéis ao ensinamento dos apóstolos, fiéis à comunhão fraterna, às orações diárias no templo e em casa, na fração do pão, vende seus bens, divide segundo as necessidades, no templo, nas casas, com alegria e simplicidade de coração, eles se encontram, louvam a Deus, né, e atraíam a simpatia do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas ao número deles. Esse é o retrato
talvez, do texto principal, quando ele fala da comunidade primitiva. É o principal retrato que ele nos traz. É dessa forma entusiasta, né? Dessa forma importante, bonita. Depois nós temos um outro texto importante, no capítulo 4, 32, 35, que vai falar, então, das primeiras comunidades cristãs que tinham um só coração e uma só alma. Tudo entre eles era comum. A aceitação do testemunho dos apóstolos, não havia necessitado entre eles. Vendiam seus bens depositados aos pés dos apóstolos e a distribuição a cada um segundo a necessidade. Depois, no capítulo 5, 12 a 16, nós vamos ter um outro retratinho, 3x4, pequeno, né? Mas ele diz ali que todos se reuniam no pórtico de Salomão. Veja, muito judaizante, né? Mais e mais aderiam ao Senhor pela fé no Jesus morto e ressuscitado. E doentes eram curados pelos apóstolos. Agora começa a aparecer um pouco a questão dos milagres, a importância que eles vão tendo também junto à comunidade. Depois, Atos 8, né, fala do anúncio da Boa Nova, da cura pela pregação dos apóstolos, grande alegria na comunidade, é um outro retratinho que tem. Atos 9, novamente, ele vai dizer que as comunidades vivem no temor do Senhor. Pessoas eram curadas, né? Nas primeiras comunidades cristãs vivia-se a paz e edificavam-se mutuamente. Depois, lá em Atos 11, um novo retrato, que ele vai falar da fundação da comunidade de Antioquia, né? Quando surge a comunidade de Antioquia, eram fiéis a Deus, reconhecimento da graça de Deus, ajuda aos irmãos necessitados. É a primeira vez que são chamados de cristãos, e ali se faz o anúncio da Boa Nova de Jesus. Já da missão, no capítulo 13, mais um retrato, diz que para essa missão eles são enviados pelo Espírito Santo, né? Anunciam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, oram, jejuam, impõem as mãos e ainda fala do envio para a missão do anúncio de Jesus morto e ressuscitado. No capítulo 14, novamente, mais uma descrição da comunidade, dizendo que eles, reunidos, oravam, anunciavam a palavra de Deus, evangelizavam, exortavam, né? É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, a exortação. Depois, fidelidade à palavra de Deus, e nas comunidades constituíam presbíteros pela imposição das mãos, oração e jejum. E, por fim, ao voltar, recontava a todos a atividade e agradeciam, portanto, a Deus. Já no capítulo 15, nós vamos ter o anúncio da palavra de Deus, né, onde vai se dar o concílio de Jerusalém, o relato do que Deus tinha feito, a questão da circuncisão dos gentios e a escolha em comunidade de homens para auxiliá-los na pregação. Judas e Silas vão surgir aqui nesse contexto. Então, desses textos que nos trazem retratos, flashes, 3x4, às vezes, né, das comunidades, então nós vamos ter, assim, algo interessante, né, que é essa coesão interna do grupo e unanimidade. São muitos textos que falam sobre isso. Você começa a perceber que há uma necessidade em Atos dos Apóstolos de afirmar e reafirmar essa coesão, essa unanimidade. Quer ver só uma coisa? 1,14. Todos unânimes eram assíduos na oração com algumas mulheres, entre as quais a mãe de Jesus e os irmãos dele. O número das pessoas era de 120. Eles acompanhavam sua palavra, receberam o batismo, e naquele dia, agregadas, mais ou menos 3.000 pessoas. Dia após dia, unânimes, frequentavam o templo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e o número dos fiéis, contando, somente os homens atingiu mais ou menos 5.000. Com muito vigor, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
e todos eles tinham grande aceitação. Aderiram ao Senhor fiéis, um número cada vez maior, uma multidão de homens e mulheres. E a palavra do Senhor crescia. O número de discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém, e o número de sacerdotes obedeciam à fé. As igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tomavam incremento, viviam no temor do Senhor, repletos de consolação do Espírito Santo. Espalhou-se a notícia em toda Jope, e muitos creram no Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e bom número abraçou a fé e converteu no Senhor. A palavra de Deus, contudo, crescia e se multiplicava. Muito alegre por essa palavra, os gentios glorificavam a palavra do Senhor, e todos aqueles que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Também, em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que uma multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Depois de terem evangelizado esta cidade, de ter feito bom número de discípulos, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos visitar os irmãos por todas as cidades, onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Assim as igrejas se confirmavam na fé, cresciam em número, de dia para dia. Muitos dentre eles abraçavam a fé, assim como dentre os gregos, damas de distinções e muitos homens. Assim a palavra do Senhor crescia e ia se confirmando poderosamente. Você veja, vários textos espalhados por Atos dos Apóstolos, mostrando tudo indo a mil maravilhas. Né? Quer dizer, a coisa crescia. Atos dos Apóstolos é um momento assim de extrema, né, confiança, de extrema alegria de apresentar uma igreja, um movimento que cresce assustadoramente. Né? E a gente olha historicamente, isso se deu assim? Se a gente vê lá pela característica, não tanto. Né? Muitos problemas, muitas perseguições. O que está por detrás? Por que Lucas nos apresenta dessa forma as comunidades? Esse movimento de Jesus nessa euforia, né? Nessa euforia. Bem, algumas características vão sendo marcantes. Né? Então, nessa narrativa, o autor idealiza as primeiras comunidades cristãs. Elas são idealizadas, partindo de um plano de Deus, que é o Antigo Testamento. Então, as características das primeiras comunidades cristãs se formam seguindo os ensinamentos propostos dos apóstolos, na tentativa de viver um segundo projeto de Jesus. E que elementos são esses que vão sendo configurados, né? Vão sendo apresentados? Primeiro, a comunhão fraterna. A comunhão fraterna é talvez o principal elemento de Atos dos Apóstolos. É uma nova maneira de orar no templo e nas casas, uma maneira diferente, que vai se distinguir da comunidade judaica. Também a vivência na simplicidade, na pobreza. Todos tinham os mesmos direitos. Os bens que possuíam eram de uso comum. Depois, os que abraçavam a fé eram gente simples. Um fato excepcional é narrado por Lucas como algo extraordinário, que é a conversão de bom número de senhoras da alta sociedade. Não era normal isso, mas acontecia. Né? Entre elas também existiam pessoas ricas. Lucas descreve a família de João Marcos, em Jerusalém. Possuía uma grande casa onde cabia muita gente. A comunidade cristã se reunia para rezar, celebrava, portanto, né, a Eucaristia. Então, certo é que os ricos não criavam problemas no seio da comunidade. Aparece aí um caso interessante de partilha entre ricos e pobres, em Atos 18, onde um elemento qualificado, Apolo, aceita ser catequizado por um casal, que é Áquila e Priscila. Então, a comunhão, a hospitalidade com os apóstolos é um elemento marcante entre eles. Comunhão com os apóstolos, todos rezavam para a libertação, por exemplo, de Pedro, e aí ele vai se libertar. Paulo é socorrido pelos irmãos em várias oportunidades, Atos 9, Atos 14, Atos 23. A hospitalidade é outro fato marcante nessas descrições.
Hospitalidade, por exemplo, nas famílias, Atos 9, 16, Atos 18, 21, ou então na própria comunidade, Atos 21 vai falar da hospitalidade dentro da comunidade. Então, veja, as comunidades não são fechadas sobre si mesmas, né? Há um permanente contato entre elas, justamente por causa das cartas, dos pregadores intermediários. Paulo e os companheiros percorrem as igrejas para ver como elas estavam e vai confirmando, portanto, essas igrejas. Um aspecto importante é a questão econômica dessas comunidades cristãs. A partilha vai pôr fim a uma certa discriminação social. E, com isso, se vence a paralisia da indigência. E o critério da partilha é muito objetivo. É a necessidade de cada um. Isso é tomado em Êxodo 16, o maná do deserto. Por isso, João 6, quando fala sobre a multiplicação dos pães, ele vai falar do maná. Né? Ele vai falar do maná. Então, essa necessidade decreta além da vida comunitária. Entre vocês não há mais pobres. Entre vocês não haja mais pobres. É Deuteronômio. Né? Então, a exigência de suprir a necessidade humana é um direito somente possível em uma sociedade onde se põe com exigência. É uma exigência que se põe na comunidade cristã a partilha. Claro que isso não é alguma coisa, veio da cabeça de quem? Então, quem é que inventou isso? Não é quem é que inventou isso, é a necessidade que se impõe. Por quê? Antes, eles buscavam apoio na sinagoga, mas agora os cristãos são expulsos da sinagoga. E como é que eles vão fazer com seus pobres? Se antes eles resolviam pela sinagoga, agora não tem mais sinagoga. Então, eles mesmos vão ter que responder e assumir esse problema. E entendem que esse problema só vai ser possível ser assumido e resolvido pela partilha. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, a não observância do compromisso comunitário põe por terra a estrutura econômica. É o caso de Ananias e Safira. O episódio de Atos 5. Ele vai mostrar claramente isso. Atos 5 é um episódio simbólico, significativo, paradigmático do que acontece quando não se vive essa necessária partilha para a sobrevivência das comunidades. Então, o possuir em comum as realidades espirituais redundava na partilha dos bens materiais. Então, Atos 4, 36 e 37, vai dizer que não havia, portanto, entre eles, barreiras das desigualdades sociais. Desigualdade significava o rompimento da aliança, portanto, com Deus. E a mentira é um ato diabólico. É o caso de Ananias e Safira. Equivale a mentir ao próprio Espírito Santo, incorrendo num pecado, portanto, sem perdão. Do ponto de vista religioso, nós vamos perceber que o primeiro retrato da comunidade, 1:13, 14, é um grupo unido, que está em oração, rezo em conjunto, à espera do Espírito prometido por Jesus, e aparece, então, pela primeira vez, a palavra homotimadon, que significa a mesma alma, unanimidade, e que em outros lugares vai exprimir a expressão da koinonia, a comunhão, que vai ser repetida muitas vezes dentro de Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos eram fiéis à escuta da palavra de Deus, na celebração, na Eucaristia, nos encontros da oração, e a estrutura da igreja primitiva estava sempre em função de deveres essenciais. Anúncio da palavra de Deus, animar a comunidade, assistir os pobres. Então, oração e jejum eram práticas efetivas nos momentos decisivos da comunidade. Por exemplo, na hora de escolher os representantes para a missão do Espírito, fizeram oração e jejuavam. E, além do que, é a certeza da presença do Espírito nessa prática, É a força, o ânimo. Então, Pedro chama todos para receber um batismo para a remissão dos pecados. E é o batismo no Espírito Santo. Então, um batismo que exige a conversão, para diferenciar do batismo de João.
né, que era apenas para a remissão dos pecados. Então, ele é testemunho disso. A partir do testemunho, vem o apelo à conversão. Então, essa supõe que a pessoa reconheça o seu pecado, apague o sentimento de autossuficiência, mude de vida, rompa com a maneira de viver dessa geração considerada, portanto, perversa. Então, o batismo e dom do Espírito estão intimamente ligados. Batismo aí é o mergulho nessa solidariedade da miséria. E o dom do Espírito é o salto para uma vida nova, né, numa comunidade de iguais, que testemunham essa novidade da ressurreição, da própria presença do Espírito. Então, entrar na comunidade e receber o dom do Espírito se torna a mesma coisa. Portanto, converter-se é passar a viver a comunhão fraterna, né? Passar da dispersão do pecado para a koinonia, a comunhão salvífica. Já do ponto de vista da organização, a gente percebe aí a partilha, oração, unidade, né? Pondo por terra valores, principalmente da sociedade romana. Então, sem templo, vai se formar um povo reconciliado, alegre, simples, com consciência de que são casa de Deus. Isso ninguém lhes pode arrancar. Lucas retoma o projeto igualitário, o projeto fraterno. Esse novo estilo de vida atrai a simpatia. E muitos, e aí o Atos dos Apóstolos vai dizendo que muitos, milhares, né, faz crescer. Gente de todas as partes vão se agregando a esse novo estilo, portanto, de vida. Então, essa vida unânime, partilhada, parece que, na cabeça de Lucas, mudaria o rumo da sociedade. A sociedade iria se transformar a partir dessa prática nova vivida pela comunidade. Então, a partir de Jesus ressuscitado e presente, é restaurada a prática de uma sociedade dentro do projeto de Deus. São curadas as relações sociais e vencida a paralisia da indigência. Então, esse é um projeto, né? Veja, é um projeto a se alcançar. Atos dos Apóstolos, ele está como que lá na frente, algo a ser alcançado. Mas a igreja acabou convertendo o império. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque a igreja jamais viveu exatamente isso daqui. Jamais viveu. Essa unanimidade partilhada jamais foi vivida. Depois, quando ela tem a chance de ser, de fato, a religião lícita do império, na verdade, ela vai assumir alguns valores do império. Infelizmente, é o período da cristandade. Então, desobedecer ou a infidelidade ao compromisso da comunidade é ser infiel, mentir, portanto, ao Espírito. E a comunidade, né, e como a nova arca da aliança, deve ser mantida a salvo de qualquer manipulação. Sendo Satã o pai da mentira, mentir à comunidade tem algo de diabólico e constitui um sacrilégio sem remissão. É o caso, portanto, de Ananias e Safira. Então, eram líderes democráticos, não ordenavam, estimulavam, animavam, encorajavam. A autoridade encarna um modelo participativo, descentralizador, que promove a corresponsabilidade. Ao poder da subsidiariedade, que tanto se fala na igreja, né? A sinodalidade que nós estamos agora vivendo, a sinodalidade, a subsidiariedade, que a CNBB tanto fala, né? A exigência de uma igreja da subsidiariedade, quer dizer, que se volte ao outro, né? A importância disso. Essa igreja primitiva de Atos aparece exatamente isso. A eleição de diáconos, em Atos 6, vai confirmar isso, ajuda, né? Subsidiar, né? Quer dizer, exatamente ajuda para dar condições de realizar o trabalho da pregação, etc. Entre as comunidades, havia 3 modelos que se destacavam: Jerusalém, Antioquia e a igreja doméstica. Jerusalém, Atos 6, 11, então ela se caracteriza pela organização pluralista, descentralizada. Um pai de família podia exercer o papel de animador, por exemplo, da comunidade. A comunidade de Antioquia,
Essa era caracterizada por um grupo de animadores, profetas, doutores, catequistas, e a igreja doméstica. O destaque aí é a liderança das mulheres, ocupava um lugar importante. Ela sempre ocupava primeiros serviços, portanto, aparece ali. Então, as principais características das comunidades que Atos nos apresenta. Primeiro, os primeiros cristãos eram fiéis. Esse é um dado, né, muito forte. Então, na doutrina dos apóstolos, na escuta da palavra de Deus, nos encontros de oração, no culto, né, os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Retoma o projeto igualitário, fraterno, comunhão de bens, não havia necessitados. Os primeiros cristãos tinham faltas, não eram perfeitos. E Atos vai mostrar isso. Vai aparecer esse aspecto também. Então, Ananias e Safira, enganar a comunidade, os desentendimentos entre diferentes grupos e tendências a propósito do cuidado das viúvas de um e de outros em Atos 6, conflito com os cristãos convertidos do judaísmo e ainda apegados à tradição, Atos 15, o conflito entre Paulo e Barnabé. Os primeiros cristãos sofriam perseguições, indignados de que ensinava ao povo e anunciasse cumprido em Jesus a ressurreição dos mortos, prenderam-se e os colocaram na prisão até a manhã seguinte, porque já era tarde. Levantaram o sumo sacerdote e todos os partidários da seita. Atos 5, né? Vai para a cadeia. Estevão, a questão de Estevão, que vai ser martirizado, é apedrejado, né? Paulo aprova, exatamente naquele momento começa a perseguição. Paulo só respirava ameaças. Então, naquele tempo, Herodes mandou prender alguns membros da igreja para torturá-los. Então, veja bem, esse é um perfil, né? Então, para entender, eu fiz aqui um desenho, né? Terminando aqui já para as conclusões, né? Eu fiz aqui um desenho para entender por que Atos apresenta dessa forma, né? Por que Atos apresenta dessa forma o seu livro. Então, temos aí um desenho, né? Vamos imaginar Atos dos Apóstolos é um desenho. Então, esse desenho vai nos trazer fatos e acontecimentos da época dos apóstolos. Tudo isso que nós vimos, que ele vai falando, é esse desenho. Ele está desenhando os acontecimentos. Só que ele pinta esse desenho, né? Ele vai pintar esse desenho com tinta que são tiradas do Antigo Testamento. As tintas são do Antigo Testamento. Então, todos esses fatos, acontecimentos que são falados, contados, eles têm, de um modo ou outro, aspectos ligados ao Antigo Testamento, referências ao Antigo Testamento. São muitos os textos do Antigo Testamento que estão presentes no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o livro, esse desenho e essa pintura, ela está numa tela. Ela está numa tela pintada, desenhada numa tela. E que tela é essa? Essa tela é a ressurreição e Pentecostes. Então, é a partir desse fundo, né, dessa tela, que é a ressurreição e Pentecostes, que esses fatos e acontecimentos da época dos apóstolos são descritos à luz do Antigo Testamento. Só que uma tela colocada assim, ela não traz profundidade, né? Mas ela é melhor vista quando você coloca uma moldura. E essa moldura, no qual é colocado os fatos e acontecimentos da época dos apóstolos, essa moldura é a realidade da comunidade de Lucas. Então, o que dá profundidade a esses fatos e acontecimentos é a realidade vivida pela comunidade de Lucas. Agora, todo quadro, evidentemente, ele precisa estar pendurado. Existe um prego, o prego no qual esse quadro vai se pendurar. E o que é esse prego no qual esse quadro se pendura? São os conflitos. Os conflitos, portanto, são inúmeros. Os conflitos são inúmeros. Então, Lucas vai mostrando exatamente isso. A comunidade é idealizada, mas essa comunidade idealizada não é algo assim que é fora
do normal, né? Ele vai mostrando que é uma comunidade que tem conflitos, mas esses conflitos são superados. É possível, né, superar os conflitos. Daí que nos traz muitos ensinamentos, né? Atos dos Apóstolos nos traz aí muitos ensinamentos, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, né, as relações, né? Atos dos Apóstolos nos indica uma igreja que vive o projeto de Jesus através das relações de fraternidade, de mútua ajuda, e onde se deu o reconhecimento de cada um. É essa igreja ideal. Então, é Lucas colocando essa igreja para que a sua comunidade dos anos 80 possa ser vivida assim. E quando ele coloca isso, ele nos traz para nós também hoje. É possível hoje a gente viver também esse projeto de Jesus nas relações fraternas, de mútua ajuda, no reconhecimento, e a gente olha para a nossa igreja e vê o quantas vezes a gente se distancia. Problemas, né, hoje vividos. Aí a campanha da fraternidade foi um exemplo claríssimo disso, né? Um grupo querendo desfazer do outro, né? Padre Paulo Ricardo e tanta gente vai por aí nessa linha, coisas assim absurdas, né? Coisas absurdas que são apresentadas nessa perspectiva, né? Depois, da palavra de Deus, a Bíblia ocupando o centro da vida eclesial. Até que ponto hoje a palavra de Deus é, de fato, o centro da nossa vida eclesial, né? Ou é mais o direito canônico? Ou é mais as roupas dos padres, todas cheias de rendas e coloridas, bonitas? Isso parece que é o objetivo, né, que querem alcançar, parece que hoje em dia parece que é isso, né? A Bíblia, propriamente, vai deixando de ser o ponto fundamental e central da vida da própria igreja, né? Também o projeto de Jesus através da abertura, da caridade, a justiça em todas as direções, a dimensão profética que a igreja tem que ter hoje, dentro desse contexto genocida, é um absurdo que a gente vive hoje, tantas mortes, né? A igreja não pode ficar calada diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Ou então também o projeto de Jesus através do olhar atento e da atitude acolhedora aos pobres, né? A gente lembra lá o padre lá de São Paulo, né, ligado aos moradores de rua, é o grande trabalho que ele faz, um grande exemplo para nós hoje. Ou também através da oração comunitária, encarnada, embebida, né, na palavra de Deus e criativa. Não é apenas um proferir Pai Nosso, Ave Maria, rezar o terço, né, está pensando em outra coisa, está só falando, né, mas é criativo, uma oração que seja embebida na vida, né, que a gente possa viver a oração, né? Então, do lugar onde a mulher encontra o seu importante papel para participar, decidir. Atos dos Apóstolos é um grande exemplo disso. O papel da mulher, a presença da mulher, a ação da mulher. E hoje a igreja, retomando isso com o Papa Francisco, discutindo a diaconia, né, da mulher, quer dizer, como esse projeto de Jesus, né? E ainda eu coloquei 7 para ser um número bíblico, né? Então, da organização eclesial participativa. A vida da igreja, utilizando o termo mais atual, né, da sinodalidade, portanto, né? Participativa, sinodal, que possa ser vivida, portanto.